voltamos, pessoal, com o nosso Espaço Heráclito. Vamos continuar a conversar aqui com o Bruno Zeni. E, Bruno, a gente estava falando sobre essa tentativa de construção da alteridade e tudo mais. E nós chegamos, no início, ao seu último livro. Mas o seu primeiro livro foi o Fluxo Silencioso das Máquinas, um nome bem interessante, como Corpo a Corpo com o Concreto, que foi lançado pela Ateliê Editorial em 2002, né? Isso. Qual a relação desse primeiro livro, O Fluxo Silencioso das Máquinas, com o Corpo a Corpo com o Concreto? Como é que você poderia dizer que ele prenunciaria o Corpo a Corpo com o Concreto? É um livro bem diferente do Corpo a Corpo, porque ele é um livro de pequenas narrativas, né? Então ele não é um romance, quer dizer, dependendo da leitura a gente pode até chamar ele de um romance, mas porque ele tem são pequenas narrativas que têm um certo encadeamento, né? Então uma narrativa vai levando a outra, são pequenos poemas em prosa sobre essa experiência da cidade. Então, claro, tem essa marca, né? Mas é algo um pouco mais impressionista, quer dizer, não tem personagens, não tem uma constituição de personagens tão forte como tem no Corpo a Corpo, que é um romance, quer dizer, já é uma tentativa de contar uma história mais significativa, né? Do ponto de vista de dois personagens. Aqui é uma experiência mais pessoal minha, digamos, algo um pouco mais impressionista, né? Mas já tem, claro, em embrião, assim, digamos, uma linguagem que tenta dar conta mas de uma maneira um pouco mais impressionista, digamos. Então, há uma voz mais poética falando da cidade, né? Quando você se refere a esse impressionismo, eu poderia entender como esse fluxo silencioso que vai rasgando as narrativas. Eu poderia falar desse fluxo silencioso como uma tentativa de construir a narrativa por meio da captura das impressões da cidade, sem uma caracterização mais própria das personagens, não? Eu acho que sim, acho que é uma voz que tenta, digamos, se contrapor a esse fluxo silencioso, né? Então tem a ideia, essa imagem do título tem a ver um pouco com uma coisa que eu acho que é bem característica de São Paulo, né? Uma cidade que a gente vive as fraturas da cidade de uma maneira muito violenta, né? Quer dizer, então você sai na rua, tem trânsito, tem poluição, a cidade é uma cidade de dimensões meio descomunais, né? Algo assim que não é uma cidade feita para pessoas, né? É uma cidade que tem um tamanho, parece que foi feita para carro, né? Foi feita para... Pois é. E aí essa imagem do fluxo silencioso das máquinas lida um pouco com essa ideia, né? As máquinas aqui é uma palavra meio geral, né? Mas esse fluxo silencioso acho que remete um pouco à coisa do trânsito. Impossibilidade do silêncio? Tem uma contradição em termos aí? Exatamente, é um título um pouco contraditório, né? As máquinas são coisas barulhentas, né? Claro. E a ideia do fluxo silencioso, então, tem a ver com essa ideia de máquinas que funcionam um pouco a nossa revelia, né? O mundo está assim hoje, né? Quer dizer, as máquinas ficam funcionando enquanto a gente faz outras coisas, né? Eu te faria uma pergunta que nós vamos retomar já ao falar de uma terceira obra do Bruno, que nós já havíamos falado ali no Corpo a Corpo com o Concreto, que essa tentativa de retratar a alteridade teria um viés político, digamos. Essa colocação sua de que a cidade não é feita para os homens, ou seja, de que ela tem um planejamento de uma racionalidade que não é uma racionalidade pública. E, na verdade, é uma racionalidade privada que priva a totalidade, digamos, ou a maioria dos cidadãos desse fluxo mais, digamos, racional, de um fluxo mais coerente. Até as manifestações agora em junho reclamavam, sobretudo, nesse sentido. Esse viés político está presente aí no livro ou você vai desenvolver isso nesse terceiro livro sobre o qual a gente vai falar já? Eu acho que esse é um livro que, quer dizer, o impulso político dele talvez estivesse mais subterrâneo, né? Tá. Ou talvez mais engolido por esse fluxo, né? Quer dizer, um primeiro livro, uma tentativa de expressar ali uma voz poética muito frágil numa cidade muito violenta, né? Um pouco isso que você falou, uma cidade com uma dimensão de exclusão muito radical. Você diria que a política viria no estranhamento, no choque. Porque esse estranhamento, esse choque, essa impressão de que a megalópole vai engolindo as pessoas ou vai quebrando as experiências,
faz parte de um tipo de choque de São Paulo que, por exemplo, você mencionou Curitiba. Curitiba tem dimensões totalmente distintas aqui. Então, digamos que a cisão de classe, os momentos de ruptura, os momentos de transição ali de um quarteirão para o outro, estão presentes nesse sentido. O aspecto político está mais presente nesse sentido, você diria? Eu acho que sim. Acho que é algo... Tem a ver um pouco com a minha experiência também, a minha mudança, digamos, né? Eu fui desistindo do jornalismo, digamos, e fui indo para a literatura, né? Então, essa transição para mim foi algo difícil de fazer. Mas foi feita de uma maneira radical aqui, quer dizer, um livro de prosa, mas de poesia, né? Uma prosa poética, né? Então foi uma tentativa de dizer, bom, eu não acredito mais no tipo de representação que o jornalismo faz da cidade ou da experiência, das experiências de vida, de um modo geral, né? Você diria, Bruno, uma pergunta que eu te trago, até uma pergunta capciosa para um jornalista, você diria que o jornalismo tolhe a subjetividade das experiências? Ou seja, se nós, muitas vezes hoje, lendo os jornais, a gente percebe uma padronização muito forte da linguagem. Ou seja, uma anti-alteridade, digamos assim. Vocês diriam que essa transição do jornalismo para a literatura, essa opção por essa, digamos, uma vocação, residiria nessa busca pelo outro, por uma linguagem outra de que o jornalismo já não dá conta e não quer mais retratar? Eu acho que sim. Acho que o jornalismo, de um modo geral, ele é um discurso que tenta definir coisas, nomear as coisas de uma maneira muito simplista, né? Tenta dar coerência às experiências de vida de uma maneira, muitas vezes, esquemática, quando não hierárquica, né? De uma maneira assim, uma representação de cima, né? Uma representação... classista? Quase classista, não necessariamente classista, né? Mas em geral de um ponto de vista objetivo, então quase científico, né? É assim que as coisas são. Né? Ele tenta definir de uma maneira muito categórica as coisas, né? Uma objetividade, mas na verdade uma objetividade vinculada a um ponto de vista determinado ali por relações de interesses políticos e tudo mais. E expressa uma visão de classe média, né? E de uma classe média muito conservadora em geral. Né? Então, eu acho que a literatura consegue contemplar pontos de vista muito mais contraditórios. Né? Então, me interessa mais. Né? Uma coisa que o jornalismo faz, que também eu não consigo entender, o jornalismo brasileiro, especialmente, muito próximo dos discursos de autoridade, né? E das instituições e muito longe das pessoas. Né? Inacreditável que isso continue acontecendo, né? Em todas as áreas, né? Na área econômica, na área política, na área cotidiana, né? Está muito mais próximo das autoridades, da polícia, dos políticos, dos empresários, né? Do que das pessoas, né? Do que da população. Agora, em junho, que houve as manifestações, a gente vê muitas vezes uma tentativa de padronização dessa apresentação das manifestações. E uma tentativa de enquadramento desses discursos diferentes dos manifestantes em prol dessa tentativa de linguagem mais estandartizada do jornalismo. E conservadora, em grande medida, como você está mostrando, né? Claro, Não, e agora o jornalismo decidiu cobrir os acontecimentos de helicóptero, né? Pois é. Então, quer dizer, é justamente isso. Eu acho que é uma boa metáfora, né? De longe, do alto, né? De cima para baixo, né? É curioso perceber que quando alguns jornalistas foram às manifestações, até famosos jornalistas como o Caco Barcelos, em grande medida foram hostilizados. Não sei se você assistiu a um vídeo em que o Caco Barcelos ali é hostilizado e tudo mais, sem ser agredido, mas de certa maneira houve uma percepção de que o jornalismo não representa, de certa maneira, esses anseios das manifestações, né? Bom, acho que uma das insatisfações das manifestações tem a ver com isso, né? Quer dizer, o que a gente vê na televisão todo dia, o que a gente lê nos jornais, não representa mais as experiências, as múltiplas experiências de vida que a gente continua tendo na cidade, né? Então, claro, tem uma insatisfação geral, difusa, mas que também tem a ver com o jornalismo, né? E acho que a coisa mais legal dessas manifestações foi justamente essa reivindicação da cidade. Né? A gente quer ocupar a cidade. Cidade que, em grande medida, é mediada e vista por intermédio do jornalismo, que tem esse viés do qual você vem falando aqui. Exatamente. Então, sei lá, para nós tentarmos nos distanciar desse discurso mais padronizado, você quer ler mais uma parte
para nós do seu livro, para nós vermos uma tentativa de captura da subjetividade ali, e captura aqui no sentido de representação, narração, e não propriamente de estandardização, como que é, segundo o Bruno, o jornalismo. Nesse primeiro livro eu tentei fazer algo que, de alguma forma, se aproxima um pouco da poesia, né? Apesar de eles serem textos em prosa, quer dizer, não são textos versificados e tal, como tem esse teor um pouco de percepção, de impressão, né? Ele ganha um pouco quase de abstração, né? Falta ar. Aqui tudo é grande, mas é difícil se mexer. Mal se vê o horizonte. Tem que saber se posicionar. Há horas em que ele é vermelho, o horizonte poluído. Horizonte puído, se você quiser. Vez ou outra lhe pega um desavisado e um dito reverbera. Mas no mais das vezes é sempre um fluxo de silêncio, uma estranha sensação de estar por demais no ventre da máquina. O fluxo silencioso das máquinas, zunindo, guinchando, fazendo falar a resistência do ar. A cidade forrada de carros. Os carros também vermelhos no fim do dia, acendendo e apagando suas luzes de freio. Parados, eles ofegam. Inspirando e expirando, só eles respiram. Tem uma tentativa assim, de expressar um certo incômodo com a cidade, né? Uma observação que ela é uma observação de representação, mas ela não é de encadeamento de fatos e de acontecimentos. É mais uma tentativa de expressar um mal-estar, né? Mas é interessante que aqui, mais uma vez, como leitor e ouvinte, eu vejo uma colagem vertiginosa novamente, mas agora de imagens poéticas. Fazer falar a resistência do ar, uma certa sinestesia passando, ao mesmo tempo em que há esse choque, do qual você acabou de falar aqui, com a cidade, esse estranhamento, há, de certa forma, uma tentativa de resgate, talvez, de uma poética a contrapelo do belo, digamos, daquilo que restaria de uma tentativa de expressão dessa experiência da cidade. Você concordaria com isso ou não? Acho que sim, né? Porque, apesar de eu gostar de São Paulo, né, com toda essa nossa discussão, apesar de eu gostar de viver aqui, porque acho que tem cidades... A cidade oferece coisas, né? Oferece muitas oportunidades. Mercado de trabalho. O trabalho, pessoas, né? É uma cidade que, se você souber viver nela, é uma cidade que tem um teor de conservadorismo forte, mas também é uma cidade inquieta e progressista, né? Mas, digamos, a experiência com a cidade física, com o concreto, né? Que é essa coisa que me interessa, claro, assim, claro, né? Com as estruturas da cidade, né? Não é uma cidade fácil, não é uma cidade de contemplação, não é uma cidade fácil de traduzir, né? Tem esse consenso que São Paulo é uma cidade feia, ou que a arquitetura não tem padrão, né? Eu não aceito muito essa ideia. Eu acho que é uma cidade bonita, ela tem lugares muito bonitos e tal, mas não é uma cidade fácil de traduzir. É uma cidade que confunde, é uma cidade que você precisa de um certo... Precisa da sua própria experiência, você precisa incorporar a sua experiência na cidade, né, para você conseguir entender. E acho que esse livro é uma tentativa de fazer isso. Eu não acho que a gente, em algum momento da vida, acha que então a sua experiência e a cidade já se harmonizam, né? Claro. Essa ideia do belo, justamente, né? É uma ideia de serenidade, assim, de experiência, né? São Paulo não propiciaria esse tipo de experiência por esse tipo de ruído que a cidade faz e esse tipo de estranhamento. É uma cidade que continuamente te coloca a experiência da fratura, a experiência da dificuldade, né? A experiência da cisão de classe, de uma contradição de experiências, né? Você acha que você está tendo a mesma experiência que o outro e não está, você está tendo uma experiência diferente, né? E olha, por falar em fratura, pessoal, nós havíamos falado ali, desde o corpo a corpo com o concreto, e agora passamos pelo fluxo silencioso das máquinas, por um aspecto de cisão, de ruptura. Eu perguntei ao Bruno sobre uma possibilidade de poética política, não no sentido de um panfleto, mas numa noção de perceber que esse estranhamento, esse alinhamento e essas barreiras dizem respeito a uma naturalização extremamente brutalizada das posições de classe aqui no Brasil e, sobretudo, na cidade de São Paulo. E, em 1992,
houve uma experiência tétrica, sobre a qual o Bruno vai falar, porque ele teve contato com o sobrevivente André do Rap, que é um sobrevivente do massacre do Carandiru. Esse livro do Bruno foi lançado pelo Labor Texto Editorial e tem aqui, ele foi lançado no mesmo ano do Fluxo Silencioso das Máquinas, 2002, o Bruno me corrija se eu estiver errado. É isso aí. E faz aqui, digamos, uma síntese entre essa dialética que o Bruno apresentou, envolvendo jornalismo e literatura. Porque ao mesmo tempo que ele tem uma reconstituição narrativa, o Bruno vai dizer para nós se ele teve essa preocupação jornalística da verossimilhança mais cerca dos fatos. E a gente vai poder agora conversar, porque é um dos acontecimentos mais brutais, eu diria talvez o mais brutal da história recente de São Paulo. E o Bruno vai falar para nós como é que foi a experiência de construção dessa narrativa jornalística, digamos. Em primeiro lugar, Bruno, quem é André do Rap? Então, o André, ele ficou 10 anos preso, né? E eu conheci o André quando ele já estava em liberdade, durante o julgamento do Coronel Ubiratã Guimarães, né? O policial militar que estava no comando da Polícia Militar quando houve a invasão do Carandiru em 92. Eu até interrompo só um pouquinho, Bruno, porque é interessante. O Coronel Ubiratã Guimarães morreu há pouco tempo. Não se sabe se ele morreu, se ele foi morto. É uma questão, eu não sei se as investigações foram concluídas. A namorada dele à época, né? Ela o assassinou. Foi ela que o assassinou, né? Mas nós não sabemos até, porque é uma questão extremamente controvertida. O coronel ali recebeu ordens do governador à época, né, que era Luiz Antônio Fleury Filho, para dar sequência à invasão do Carandiru pela tropa de choque da Polícia Militar. O saldo, eu falo saldo, essa palavra, digamos, extremamente economicista, o saldo dessa invasão da tropa de choque, do presídio pela tropa de choque foram 111 mortos. E o curioso, pessoal, para falar dessas experiências de estranhamento e violência contida, num cotidiano que parece ali normalizado por experiências de ganhemos nosso dinheiro, trabalhemos honestamente, mas é curioso que a bandeira do Coronel Ubiratã, para que ele fosse eleito depois deputado estadual, e eu volto a dizer, após o massacre, era com o número 14.111. Ou seja, ele não apenas não escondeu o fato de ter comandado ali, em termos policiais, a invasão do presídio pela tropa de choque, como utilizou o número de mortes como uma bandeira política para se eleger deputado estadual com uma expressiva votação. Então, o Bruno até, eu estava conversando com o Bruno, ele falou sobre a bancada 111. O André, o que vocês conversavam sobre esse aspecto, Bruno? O André é um cara muito corajoso, né? Quando a gente escreveu o livro e depois que o livro estava editado e tudo, ele não se recusava, por exemplo, a ir num programa de TV para discutir com políticos que têm esse tipo de conduta, cuja bandeira é, por exemplo, repressão policial. Ele não se furtava a isso, então ele é um cara muito corajoso. E isso me chamou muita atenção quando eu conheci o André, porque lá durante o julgamento, eu fui ao julgamento, ao fórum, para ver se eu conhecia gente ligada a esse assunto, que era um assunto que me interessava. Claro. E aí eu conheci o André, ele já estava em liberdade, mas ele queria contar a experiência dele. Ele estava no pavilhão 9 do Carandiru, em 92, né, quando a polícia invadiu e matou indiscriminadamente os presos. A perícia, né, os peritos mostraram que os presos não tinham arma de fogo, os presos estavam armados ali com restos de pedaço de ferro, coisas que os presos usam para se defender. Claro, né? claro. E a polícia entrou com arma de fogo e matou, né? Matou 111, nenhum policial foi morto, né? Os policiais tiveram escoriações no máximo. Né? Então foi algo muito desigual. A polícia não poderia ter feito isso, obviamente, né? Uma força do Estado, uma força que estava ali para garantir a vida dos presos, né? O Estado tem que garantir isso, né? E aí a polícia entra no presídio e mata os presos, né? Havia havia um princípio de rebelião na cadeia, mas dizem os presos que isso já estava sendo contornado, né? Havia uma negociação em curso,
mas a polícia não quis saber. Era véspera de eleição, né? Então houve uma conotação política muito complicada ali, né? O governador autorizou essa invasão, né? E depois tentou esconder o número de mortos, né? Houve uma demora na divulgação do número de mortos, né? Mas o que me interessava no fundo, e foi por isso que a gente decidiu fazer esse livro, eu e o André, é um livro escrito a 4 mãos, né? É a história do André, né? O que me interessava nessa história era justamente uma questão ligada ao jornalismo, né? Eu sentia que o jornalismo não tinha sido capaz de contar direito a história do massacre do Carandiru. E por que ele não tinha conseguido fazer isso? Era a pergunta que eu ia fazer agora. Por quê? De novo, porque é um jornalismo feito a partir do ponto de vista das instituições. Ele não é feito a partir do ponto de vista das pessoas. Ou seja, ele não apenas não conseguiu, como ele não poderia, então, contar essa história. Pois Você acha que ele poderia contar institucionalmente essa história? A minha insatisfação era bom, a imprensa não fez uma cobertura ruim, não fez uma cobertura ruim do massacre na época, assim que o massacre ocorreu em 92. Os jornais estamparam na primeira página, foi algo realmente chocante. Mas, ao mesmo tempo, para contar a história desse episódio histórico, né, brutal, né, a gente precisa ter o ponto de vista de quem sofreu isso. Claro. Né? Então, essa seria, digamos, para retomar o começo daqui do nosso programa de hoje, seria a alteridade mais radical. Dar voz àquele que ia ser silenciado pelo fluxo silencioso das máquinas ali, do gatilho. Mas eu tenho uma pergunta. Como é que o André sobreviveu, Bruno? Então, o André teve que adotar uma estratégia também muito radical, né? Ele se escondeu embaixo dos corpos dos outros presos, né? Então, gente que ele conhecia, né? Os companheiros de cadeia, né? Que já tinham sido mortos pela polícia e a polícia estava matando indiscriminadamente. E ele falou, bom, para sobreviver, deixa eu me fingir de morto, né? Então, se fingiu de morto e entrou embaixo ali dos corpos, né? E aí, uma hora, enfim, a polícia parou de atirar, né? E aí ele conseguiu, né, sobreviver graças a isso. Depois foi submetido àquela coisa humilhante de carregar os corpos dos companheiros, né? Deve ter sido uma experiência terrível. Ele conta isso no livro, né? Então, o livro começa com essa narrativa da experiência dele, como ele viu acontecer o massacre, né? E depois um pouco da experiência posterior, imediata, né? Aquela de limpar as coisas, limpar as celas, e depois os anos que ele ficou preso. Então tem aí uma história de vida de um cara super novo, ele foi preso com um pouco mais de 18 anos, né? Passou 10 anos preso, então imagina, seus melhores anos de vida, né? Seus 20 anos, passou preso, né? E depois saiu da cadeia e teve essa dignidade, né? E essa motivação que eu acho ética e uma necessidade mesmo de contar essa história, né? Nossa. Então foi isso, eu quis escrever com ele, mas ao mesmo tempo é um livro que é ele falando, então é um depoimento dele. Eu não quis interferir muito. Né? Nesse livro você confere a voz à alteridade mesmo. Você se transforma em um mediador, digamos. E eu acho interessante, pessoal, retomar aqui, nós já estamos chegando ao término desse nosso programa, mas eu acho interessante retomar essa imagem que o Bruno colocou agora, de os policiais, ao fim do massacre, fazendo com que as vítimas se transformassem, digamos, em cúmplices, entre aspas, para carregar corpos. Esse é um expediente brutal, que historicamente tem paralelos, por exemplo, nos campos de concentração, em que judeus muitas vezes eram pervertidos ao se transformarem em líderes mediadores entre os nazistas, os oficiais da SS e os demais prisioneiros. Isso gera uma cadeia de cumplicidade que, mais uma vez eu retomo, está espalhada pela nossa sociedade, porque o coronel Ubiratã foi eleito democraticamente deputado estadual. Como é possível que nós coonestemos com isso? Essa indagação, essa atitude brutal da polícia, essa atitude cínica, irônica, no sentido de fazer com que a vítima ou a quase vítima carregue aqueles corpos, é de uma brutalidade que ali foi ejaculada, digamos, foi escarrada, mas que faz parte desse nosso cotidiano, dessa cidade extremamente violenta
e repleta de naturalização de coisificações. Não é verdade, Bruno? Não, acho que sim. Esse é um episódio, o Massacre do Carandiru, né, que eu acho que é parte da nossa história, né, infelizmente, né, mas quer dizer, a história é feita também de massacres, né, e então a ideia foi um pouco, eu queria dar o ponto de vista, né, de quem não tinha tido voz ainda, né, então por isso chama Voz Sobrevivente, né, uma voz sobrevivente, eu chamei um texto que eu escrevi no livro, né, porque eu queria justamente permitir, né, coisa que o jornalismo não fez. Tá. Né. Infelizmente, seria interessante, porque eu quero convidar o Bruno posteriormente para nós fazermos um programa junto com o André do Rap, para retratar ali só durante esse programa essa experiência da feitura do sobrevivente André do Rap ali do Massacre do Carandiru. Quero agradecer ao Bruno pela presença, pelo debate, tenho certeza que engrandeceu aqui o nosso Espaço Heráclito e muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço, Flávio, foi ótimo estar aqui, sempre que você quiser, eu volto. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima semana com mais um Espaço Heráclito. Tchau, tchau.